Meus cumprimentos com o tema Provas e Expiações. O esboço histórico da Terra. O mundo primitivo, há 4,5 bilhões de anos, formação da Terra. Há 2 bilhões, aparecimento da vida. Há 200 mil anos, conquista da razão. Então, mundo de expiação e provas, a chegada dos capelinhos, que não sabemos quando, o ano zero mudando o antigo e o moderno, ou o antigo e o novo, a vinda de Jesus, e o ano 2000, já no nosso século e nosso milênio, início da fase de transição. Depois, mundo de regeneração, que é o terceiro milênio, terra transformada. E o que são mundos primitivos? Morada para as primeiras encarnações do espírito, ainda sem nenhuma vida moral, necessidade das suas necessidades materiais, satisfação, a matéria, e o domínio da ignorância. O triângulo de evolução, a base maior, azul, aí é o mundo primitivo. Amarela, expiações e provas, depois da regeneração, ditosos e divino. Cada vez menor o triângulo. Reencarnação. Um dos princípios da doutrina espírita é a reencarnação, entendida pelos orientadores espirituais como necessária à evolução humana. Uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e de desfazer de todo o mal que traz em si. Livre-arbítrio. Para nos auxiliar no processo ascensional, Deus nos concede o livre-arbítrio, que é a liberdade de pensar e de agir. O ser humano é o árbitro do seu destino e cada escolha aciona a lei de causa e efeito em qualquer plano de vida que se situe, o físico ou o espiritual. Sempre o livre-arbítrio, aqui ou no mundo espiritual. E aí a lei de causa e efeito, múltiplas escolhas. O uso do livre-arbítrio são ações que provocam reações no tempo e no espaço. As boas escolhas produzem progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provações ou expiações. E o que são provas e expiações? As provas sempre existirão, mesmo para espíritos superiores, por se tratarem de desafios evolutivos. Então, provas e expiações. A expiação representa uma contenção temporária da liberdade individual necessária à reeducação do espírito que, melhor utilizando o livre-arbítrio, reajusta-se às determinações das leis divinas. As provações. Daí, Sísifo empurrando a pedra até em cima da montanha. As provações podem ser difíceis, mas, por seu intermédio, o espírito é colocado em situações que o afastam do estado de inércia. Nas expiações, o espírito vê-se colocado prisioneiro das más ações cometidas pelo uso indevido do livre-arbítrio. Questões espirituais. Arrependimento. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec explica que o arrependimento das faltas cometidas é o elemento-chave para liberar o espírito das provações dolorosas e das expiações. Como sofrermos menos na busca do progresso.
Arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. A libertação do espírito ou reparação indica ser a etapa final da expiação, porque perante os códigos divinos não nos é suficiente expiar uma falta. É preciso anulá-la definitivamente da vida do espírito imortal. É preciso anulá-la da vida do espírito imortal pela prática do bem. E diferença entre expiação e prova. Expiação é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes. Prova é o resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. O indivíduo que não aceita seus sofrimentos enfrenta situações difíceis e atravessa a existência a reclamar o peso da sua cruz. Então, espiritismo e arrependimento. Arrependimento, reparação, expiação. Expiações e provas. Expiações. Resgate imposto a espíritos recalcitrantes. Desafio, teste. Provas. Resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. Reparo de erro ou atitude equivocada. O espírito em provação. Podemos identificá-lo como aquele que enfrenta as atribulações da existência de forma equilibrada, aceitando-as sem murmúrios. Não é a posição social que determina a natureza das experiências vividas pelo espírito. Não é a posição social. O homem rico pode estar em processo expiatório caracterizado por graves problemas. Por outro lado, a extrema pobreza pode ser uma opção do espírito em provação, atendendo a imperativos de sua consciência. Sair a Madre Teresa de Calcutá. Pode ser, é o que ela fez, uma opção do espírito em provação, atendendo a imperativos da própria consciência. Então, Terra, planeta de expiação, a figura de Chico Xavier aí. Quando o homem terrestre deixa de ver no Evangelho um mero repositório de virtudes inacessíveis e o elege por roteiro divino, com a invencível disposição de vivenciar seus princípios em plenitude. Então, expiação, de novo aí o martírio de Sísifo empurrando uma pedra montanha acima, com a explicação. O vocábulo expiação também é oriundo do latim expiatione e tem como significação o ato ou efeito de expiar, isto é, castigo, penitência, cumprimento de pena. Sabemos que Deus não castiga ninguém e o sofrimento pelo qual estamos sendo infligidos é fruto dos nossos próprios erros. Leitura da imagem. Deus não castiga ninguém. O que acontece é que a cada escolha errada temos uma consequência, porque não existem erros sem consequência. Portanto, o que volta para nós é simplesmente o reflexo de nossas ações. O Livro dos Espíritos, e por ele, entendemos aqui uma acepção prova como sinônimo de aprendizado para o espírito. Prova não significa necessariamente sofrimento, como é o caso da expiação, mas sim a aquisição de novos conhecimentos,
em virtude de testes a que será submetido o Espírito encarnado. Jesus, vida e evolução. Eu sou o pão, eu sou a luz. Daí há os degraus ascensionais da evolução. O instinto, a inteligência, a razão, a humanidade, a angelitude. A seta diz que para cima nada sabemos. Podemos dar notícia até a angelitude. Classificação do estado em que se acham e a destinação que trazem. Mundos primitivos, de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Ciclo evolutivo dos planetas. Primitivo, expiação e provas, regeneração, feliz e puro. Mundo de paz e regeneração. Terminando, um cartão que quando eu exerci a governadoria do Rotary Internacional, aqui em Minas Gerais, ano 1994-95, eu mandei uma missão à Índia e ao Nepal, num dos programas da Fundação Rotary, chefiada por o rotariano Alexandre Pires Ramos. E na visita que essa missão fez a Madre Teresa de Calcutá para ver os trabalhos de realização do bem que ela fazia, extrema pobreza, podemos dizer, ela então me manda este cartão. Dr. Vanderlino Arruda, governador distrital, Rotary Internacional, Brasil. Dear Rotary Governor. E ela assina God bless you. Deus o proteja. Madre Teresa de Calcutá. É um cartão que eu guardo com toda estima e até com muita emoção quando eu posso falar dele.